Olá! Nessa aula nós vamos aprender para que serve o modificador de armazenamento static. Isso mesmo, essa palavrinha aqui. Você já viu ela na programação C? Hoje, então, nessa aula, o objetivo é entender o que significa essa palavrinha aqui e em quais situações a gente pode utilizar essa palavra. E para isso, eu vou utilizar o código de exemplo da aula anterior. Na aula anterior, respondendo uma dúvida, nós fizemos aqui uma função recursiva. Perceba que nós chamamos a mesma função aqui para calcular a média dos números pares de um vetor. E aí, perceba, a gente recebe aqui o vetor, o tamanho do vetor, a soma, que inicialmente é zero, e a quantidade, que é quantos pares nós temos nesse vetor. E aí, no final, então, a gente faz aqui o retorno de soma vezes 1.0 para transformar esse número em um número float, dividido pela quantidade de números pares. E aí, olha só, eu disse que a gente precisava receber essas variáveis aqui, porque não tinha como a gente criar essas variáveis aqui, int, soma e quant. Mas, na verdade, isso aqui é possível sim, e aí, inclusive, no momento da edição da aula passada, eu coloquei um comentário. A gente consegue criar essas variáveis aqui sim, porém, tem um detalhe extremamente importante aqui, e interessante, e que nós ainda não vimos no curso, então eu vou aproveitar a oportunidade para mostrar como fazer isso aqui. Por enquanto, perceba que nós temos aqui exatamente o código da aula anterior. Nós temos aqui um vetor com 6 elementos, então eu estou chamando aqui a função média pares, passando o vetor. Quantos elementos? 6. Por enquanto a soma é zero e a quantidade é zero. Ao executar esse programa, nós vamos ter aqui a média dos números pares impresso na tela. Então perceba, nós temos aqui o 38 com 2, 40, 44. 3 números pares. 44 dividido por 3, nós temos essa média aqui. E aí então, é possível fazer de outra forma? Sim, é possível. Eu não preciso obrigatoriamente receber essas variáveis aqui não. Então eu posso retirar elas daqui. Eu também vou retirar daqui da nossa chamada recursiva. Então não preciso da quantidade e não preciso da soma. Vou retirar também daqui. Pronto, então perceba que agora a gente está passando apenas dois valores para a nossa função, o vetor e o tamanho do nosso vetor. Então aqui permanece exatamente dessa forma, eu preciso diminuir 1 para em algum momento chegar em 0 e eu também vou retirar esses valores daqui. Pronto, eu apenas envio o vetor e o tamanho do nosso vetor. Agora, olha só, é aqui que está o detalhe extremamente interessante. Se eu fizer apenas isso aqui, soma igual a 0 e quant igual a 0, olha o que vai acontecer. Eu tenho então uma variável soma inicializada com 0, a variável quant inicializada com 0. Nós queremos acumular a soma dos pares e depois, no final, dividir essa soma pela quantidade de números pares. É o que a gente está fazendo aqui. Olha só, é neste if que a gente descobre se o número é par ou não. Vet na posição tan-1, resto da divisão por 2. Se o resto da divisão por 2 for 0, significa que nós temos um número par. Então, olha só, eu vou abrir aqui um par de chaves, porque agora nós teremos mais de uma instrução aqui, pronto. E aí, olha o que eu vou fazer. Soma recebe o que soma já possui, mais o elemento que eu tenho nessa posição, já que nós descobrimos que ele é par. Então, vet na posição tan-1. E eu acabei de descobrir que esse número aqui é par, certo? Eu acabei de fazer aqui acumular o somatório dele. Então, eu também preciso incrementar a variável quantidade. Pronto. Será que o nosso programa vai funcionar? Não, não vai funcionar. E aí, olha o que vai acontecer. Eu vou, inclusive, habilitar aqui a nossa abinha de logs. Se tiver aqui alguma mensagem de erro, vai aparecer aqui pra gente. Pronto. Eu vou compilar e executar o meu programa. E aí, olha o que apareceu aqui pra gente. Isso aqui são caracteres estranhos, não faz sentido no nosso problema aqui, concorda? E aí, por que isso aconteceu? Eu vou fechar aqui, não apareceu aqui nenhuma mensagem, vou fechar aqui também. Por que isso aconteceu? Olha só, o detalhe extremamente importante aqui é essa nossa função é uma função recursiva. Então, olha só, quando chegou aqui a primeira vez, nós recebemos esse vetor aqui, tamanho é o tamanho 6, foi o tamanho que eu passei aqui, e aí criou as variáveis soma com o valor 0 e quant com o valor 0. Chegou aqui, tan é igual a 0? Não, veio para o else, fez o primeiro teste, vet na posição tan-1. 6 menos 1 é 5. Então perceba, eu estou olhando esse elemento. 9 dividido por 2 dá resto 0? Não, concorda? Então vem para o else e olha o que nós temos aqui. Uma chamada recursiva passando vet e tan-1. Tan era 6, passa a ser 5. Chegou aqui a nossa chamada recursiva, o vetor e tan igual a 5. O que vai acontecer? Novamente ele vai criar soma igual a 0, quant igual a 0.
E aí, esse processo vai se repetir, vai se repetir. Quando a gente chegar no tan igual a 1, a gente vai verificar 1 menos 1 é 0, a gente vai fazer o teste aqui para o elemento da posição 0. Quando for feita a chamada recursiva, não importa se vai ser aqui na linha 13 ou na linha 16. Quando for feito aqui a chamada recursiva com tan valendo 1, 1 menos 1 dá 0. Olha o que vai acontecer. Vai chegar aqui o vetor e tan valendo 0. Novamente vai ser criado soma valendo 0, quant valendo 0, e aí vai testar tan é igual a 0? Sim, é. Retorne o resultado disso aqui. 0 vezes 1.0 vai dar 0. 0 dividido por 0. Existe divisão por 0? Não, não existe divisão por 0. Então a gente cai aqui numa incoerência matemática. E aí, por que isso acontece? Porque eu declarei as minhas variáveis de forma normal. São variáveis locais. Int, soma, int, quant. Toda vez que eu fizer uma chamada recursiva, novamente eu vou estar criando essas variáveis aqui. Tem uma forma diferente de fazer isso, então? Sim, tem. Basta colocar aqui na frente o modificador static. Esse modificador aqui. Pronto. O que vai acontecer aqui? Esse modificador static ele é usado para variáveis, tanto variáveis globais e locais, e tem como a função indicar que essa variável é permanente. E aí o que eu quero dizer com permanente? Olha só, a partir do momento que eu coloquei o static aqui, a variável soma e a variável quant agora são variáveis permanentes. O que isso significa? Elas serão criadas e inicializadas com 0 uma única vez, a primeira vez que eu chamar a função. A partir daí, o computador vai olhar, pera, ela já existe. Então ele vai usar a variável que já existe, inclusive com um valor atualizado. Então olha o que vai acontecer. Eu chamei aqui a primeira vez a função média pares. Perceba que agora tem um modificador static aqui na frente. Chamei a função a primeira vez, passando o nosso vetor e passando aqui o número 6, que é o tamanho do nosso vetor. Chegou aqui o nosso vetor, tamanho 6. Ele vai olhar aqui, static, int, soma e quant. Opa, static. Já existem essas variáveis? Não, não existe. Então ele vai criar a variável soma, vai inicializá-la com 0. Vai criar a variável quant, vai inicializá-la com 0. E aí vai seguir para o restante do código. 6 é igual a 0, falso, vem para o else. E aí então, 6 menos 1, 5. Vai olhar o elemento da posição 5, que é um 9. 9 é par? Não, não é. Vem para o else e vai fazer uma chamada recursiva. Olha só, muita atenção aqui agora. É a primeira chamada recursiva que vai ser feita aqui. Passando o vetor e 6 menos 1, 5. Chegou aqui o nosso vetor e chegou aqui o número 5. Opa, eu tenho aqui um static int. Já existe a variável soma? Sim, já existe, então não cria. Já existe a variável quant? Sim, já existe, então não cria. Perceba, ele vai usar exatamente a mesma variável que foi criada na primeira execução da função. Vai olhar aqui, 5 é igual a 0? Não, não é, vem para o else. 5 menos 1 é 4, vai olhar o elemento da posição 4, que está aqui. É um número par? Não, não é. Novamente vai vir para cá e vai fazer essa chamada recursiva. Vamos acelerar um pouquinho então. Vai chegar aqui com tan igual a 2. Fez a chamada recursiva então com o nosso vetor e tan igual a 2. Já existe a variável soma? Sim, já existe, então não cria de novo. Já existe variável quant? Já, então não cria ela de novo. 2 é igual a 0? Não, não é. Vem para o else. Vet na posição 2 menos 1 dá 1. Eu vou olhar para o 4 agora. O elemento da posição 1 é par? Sim, ele é par. Soma vai receber o que soma já possui, mais o elemento da posição 2. Qual a variável que eu estou acrescentando aqui, que eu estou manipulando? É a variável estática soma, que foi criado na primeira execução da nossa função. E aí, na sequência, eu acabei de somar aqui um valor par, certo? Então eu preciso contar ele. Quant mais, eu estou incrementando o valor da variável quant. Qual variável que está sendo incrementada? A nossa variável estática quant, que foi criada na primeira execução da nossa função. Dessa forma, olha só, quando o nosso tan for 0, vai chegar aqui em return, soma vezes menos 1. Quem é essa variável soma? É a única variável soma que a gente tem criada, a variável soma estática, que possui o somatório que foi feito aqui. Então é esse somatório que vai ser multiplicado por menos 1. Esse trecho aqui simplesmente está transformando esse número, que é inteiro, está transformando ele em um número do tipo float e vai ser dividido por quant, que é a quantidade de números pares. Essa variável agora vai ser 0? Não, ela não vai ser 0. Por quê? A variável foi criada uma única vez, ela é estática, e aí toda vez que eu incrementei foi feito um incremento nessa variável aqui. Existe apenas uma variável quant. E aí nós teremos agora o resultado correto da nossa função. Olha só, perceba que a gente continua exatamente com o mesmo vetor, passando aqui o número 6, eu não tenho mais aqui aquele 0 e 0 da soma e da quantidade,
E aí nós temos agora apenas dois parâmetros na nossa função. Se eu executar aqui o meu programa, perceba que a gente vai ter exatamente o mesmo valor. 38 com 2, 40, com 4, 44. 44 dividido por 3, que é a quantidade de números pares, a gente tem 14,666. Então perceba que é possível resolver o problema criando as variáveis aqui dentro da função. Porém, é necessário utilizar o modificador de armazenamento static. Isso aqui vai dizer para o computador criar essas variáveis uma única vez. Esse operador static ele pode ser usado em outras circunstâncias? Sim, ele pode ser utilizado em outras circunstâncias, olha só. E aí ele tem um efeito bem interessante. Lembra do conceito de variáveis globais? Olha só, a minha variável vet é uma variável local. Ela só existe aqui dentro da função main. Por isso que, se eu quero acessar esse vetor aqui na minha função, eu preciso mandar esse vetor como parâmetro. Da mesma forma, as nossas variáveis soma e quant são variáveis locais. Elas só existem aqui dentro da função média-pares. Se eu tentar acessar essas variáveis aqui dentro de qualquer outra parte do meu programa, eu não consigo, porque elas são locais. Isso se chama escopo de variável. Ela só é visível aqui dentro. Em contrapartida, a gente existe o oposto, que é chamado de variáveis globais. Por exemplo, int valor igual a 50. A minha variável valor, perceba, ela está fora da função main, ela está fora da função média-pares, ela não está dentro de nenhuma função, ela está no corpo principal do meu programa, logo abaixo do include dos nossos arquivos de cabeçalho. Essa variável é global. Eu consigo acessar essa variável em qualquer local do meu programa. Olha só, se eu colocar aqui um printf e tentar acessar aspas duplas, %d, e tentar aqui acessar aquela variável valor, perceba que ela aparece aqui. Por que ela aparece? Ela é global. E uma variável global pode ser acessada em qualquer parte do seu programa. E aí que vem agora o detalhe interessante. Olha só. Em aulas anteriores eu mostrei como trabalhar com vários arquivos, como criar um arquivo de cabeçalho .h. Então, eu tenho aqui um único arquivo, main.c. Mas eu poderia ter outros arquivos .c. Um arquivo, por exemplo, com o código de uma árvore binária, um arquivo com o código de uma fila, de uma pilha, de uma lista encadeada. Eu criaria também um arquivo .h, contendo os cabeçalhos das nossas funções. E aí, qual o impacto dessa variável global nesses outros arquivos? Uma variável global ela é visível em todo o programa, incluindo os outros arquivos. Então essa variável também seria visível nesses outros arquivos do nosso programa. E aí eu também posso vir aqui nessa variável global e dizer que ela também é estática. Qual o impacto? Qual a diferença agora? Agora, olha só, essa minha variável estática, valor, ela não é visível mais em todos os meus arquivos, em todos os arquivos do meu programa. Ela é visível apenas no arquivo onde ela foi criada, ou seja, no arquivo main.c. Então ela é uma variável global, só que global de forma parcial. Ela é global dentro do arquivo onde ela foi criada, main.c. Aqui dentro desse arquivo eu continuo acessando ela de forma normal. Perceba, se eu começar a digitar ela aqui, nós temos aqui a nossa variável valor. Porém, se eu tivesse outros arquivos .c, a partir de agora, essa variável não é mais visível nesses outros arquivos, ok? Então essa é outra possibilidade de uso para o modificador static. E aí, já deixou seu like nessa aula? Deixa seu like aí, vai, se inscreva no canal se você não fez isso ainda. E considere a possibilidade de se tornar membro do clube do canal. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo gratuito postado aqui. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.